O tolo que perdeu a sua rainha. Um intercâmbio cruel. Imagina um homem que o arrisca tudo, trocando o diamante brilhante que possui por uma imitação barata, e ao fazê-lo, perde a rainha da sua vida. Esta é a história de Henrique Azevedo, que desprezou friamente Sofia Ramalho enquanto ela carregava o seu filho no ventre, só para perseguir uma modelo mais jovem e deslumbrante. Ele pensou que tinha melhorado a sua vida. Não parava de se gabar, esfregando o seu orgulho na ferida da sua ex-esposa. Mas o que acontecerá quando esse homem cheio de si for obrigado a estar na primeira fila, testemunhando o regresso espetacular e deslumbrante da mulher que ele tinha desprezado? Enquanto Henrique estava ocupado a pavonear-se com a sua réplica barata no Estoril, ele não fazia ideia de que Sofia, a mãe solteira que reconstruía a sua vida discretamente no bairro da Lapa, estava a ser cortejada e acarinhada em segredo por um dos multimilionários mais reservados e poderosos do mundo, Júlio Castro. Preparem-se para uma vingança épica, onde a prestigiada passadeira vermelha da grande gala beneficente no Casino Estoril não é apenas uma passarela de moda, mas um campo de batalha decisivo. Este é o momento em que o mundo inteiro será testemunha da coroação de uma mulher traída, onde ela se levantará e reclamará tudo o que perdeu, com uma graça que supera em muito qualquer coisa que o seu traidor pudesse ter imaginado. O usurpador está prestes a pagar pela sua própria estupidez. O homem que arriscou tudo por uma imitação barata e perdeu a sua rainha. O que acontece quando um homem que despreza cruelmente a sua esposa grávida por uma modelo mais jovem se encontra de repente na primeira fila para testemunhar o seu espetacular regresso? Henrique pensou que tinha tudo: uma nova e sedutora namorada, da qual se gabava de se parecer com uma estrela de cinema, e a liberdade da sua vida, aborrecida anterior. Não conseguia parar de a esfregar na cara da sua ex-esposa, Sofia. Mas nunca imaginou que, enquanto ele estava ocupado a exibir a sua imitação barata, Sofia estava a ser discretamente cortejada por um dos multimilionários mais reservados do mundo. Prepara-te para uma história de vingança definitiva, onde a passadeira vermelha se torna num campo de batalha e o triunfo de uma mulher desprezada é testemunhado pelo mundo inteiro. Olá a todos, bem-vindos! Se são novos por aqui, lembrem-se de deixar um gosto e subscrever o nosso canal para mais dramas da vida real. O vosso apoio ajuda-nos a criar estas histórias para vocês. Agora, vamos começar. O colecionador e o seu troféu, Henrique Azevedo, era um homem que colecionava coisas bonitas. O seu apartamento no coração do bairro do Estoril era um testemunho do seu gosto requintado, embora um pouco sem alma. Cromo polido e móveis de couro branco assentavam sobre uma vasta extensão de mármore italiano importado. Arte abstrata de artistas da moda e promissores adornava as paredes, cada peça um investimento calculado. O seu relógio era um Patek Philippe, os seus fatos eram exclusivamente Tom Ford e o seu carro, um elegante Aston Martin DB11 preto, ronronava com a promessa de poder e prestígio. E depois estava Daniela, a sua aquisição mais recente e valiosa. Daniela Vilar era, nas próprias palavras grandiloquentes de Henrique, uma verdadeira estrela de cinema, com a sua cascata de cabelo preto azeviche, sedutores olhos amendoados e uma figura que parecia ter sido esculpida pelos deuses. Era o tipo de mulher que atraía olhares onde quer que fosse. Uma aspirante, a atriz de 24 anos e modelo de Instagram, com um séquito de bots moderadamente impressionados e homens sedentos, era o acessório perfeito para um homem como Henrique.
Ele a passeava pelos restaurantes mais exclusivos de Lisboa, com um sorriso de suficiência permanentemente gravado no seu rosto, enquanto se regozijava com os olhares invejosos de outros homens. "Olhem para ela!" ele dizia aos seus amigos, com a sua voz num sussurro possessivo, enquanto Daniela posava para uma selfie na sua mesa no JN Asia. "Ela tem aquele ar de Sophia Loren, não tem? Uma beleza clássica que já não se encontra." Os seus amigos, um coro de aduladores que beneficiavam da sua generosidade, acenavam com entusiasmo. O que Henrique convenientemente omitia da sua narrativa triunfal era a mulher que tinha descartado tão recentemente para deixar espaço à sua nova estrela de cinema, a sua esposa de 5 anos, Sofia, que estava grávida do seu filho. Sofia, que em breve seria Sofia Ramalho novamente, era a antítese de Daniela. Onde Daniela era um deslumbrante fogo de artifício, Sofia era uma chama tranquila e constante. Tinha uma beleza delicada, com cabelo loiro mel, que frequentemente usava, apanhado num coque simples e elegante, e olhos inteligentes e amáveis que pareciam ver através da fachada cuidadosamente construída de Henrique. Era uma talentosa arquiteta paisagista, uma mulher que encontrava a beleza no mundo natural, não nas tendências fugazes da moda e da fama. Ela tinha sido a força estabilizadora na vida de Henrique, a que o tinha apoiado quando ele era apenas um empreendedor em dificuldades com um sonho. Ela tinha sido a sua parceira em todos os sentidos da palavra, e ele tinha pago a sua lealdade com uma traição tão profunda que tinha destroçado o seu mundo. O dia em que ele a deixou ficou gravado na sua memória como uma marca. Ela estava com 6 meses de gravidez, o seu corpo a mudar de maneiras que eram simultaneamente milagrosas e aterrorizantes. Tinha estado a planear o quarto do bebê, um quarto cheio de luz e amor, um santuário para a criança que ambos tinham desejado tanto. Ele regressou à casa de uma viagem de negócios à Madeira, o seu rosto uma máscara de fria indiferença. Ele lhe tinha dito, com a mesma emoção que um homem a discutir um negócio falhado, que estava apaixonado por outra pessoa, alguém mais jovem, alguém mais emocionante, alguém que não tinha estrias nem enjoos matinais. "Preciso de estar com alguém que me inspire. Lia", ele lhe dissera, o encurtamento casual do nome dela, um cruel girar da faca. "Alguém que me faça sentir vivo." As suas malas já estavam feitas. O seu mundo, que outrora era uma paisagem vibrante de sonhos partilhados e esperanças futuras, tinha se reduzido a um ermo estéril no espaço de uma única conversa sem coração. O dia do divórcio tinha sido rápido e brutal. Henrique, sempre o pragmático, tinha-lhe oferecido um acordo generoso, uma jaula de ouro para a manter calada e fora da sua nova e glamourosa vida. Ele tinha ficado com um apartamento no Estoril, claro. Sofia tinha aceitado o dinheiro e se retirado para uma tranquila rua arborizada no bairro da Lapa, em Lisboa, para uma casa que outrora tinha sonhado renovar com ele. Agora falo-ia sozinha, mas Henrique não conseguia simplesmente deixá-la em paz. Ele parecia tirar um prazer perverso em gabar-se da sua nova vida na cara dela. Publicava um fluxo implacável de fotos dele e Daniela no Instagram. As suas vidas, uma montagem selecionada de jatos privados, férias exóticas e festas com champanhe. Ele a tagava nas publicações, um estalo digital na cara. Ele até teve a audácia de lhe enviar um cartão de Natal com uma foto profissional dele e Daniela em camisolas de cachemira a condizer, a sorrir inexpressivamente em frente a uma lareira crepitante num chalé de esqui na Serra da Estrela. No verso, com a sua caligrafia impecável
e arrogante, ele escrevera: desejando-te um Feliz Natal. Espero que estejas bem. Sofia tinha atirado o cartão para a lareira, a ver as chamas a consumir os seus rostos presunçosos e perfeitos, mas a dor continuava a ser uma pontada surda e persistente no seu peito. Ela carregava o seu filho, uma lembrança constante e viva da traição dele. E ele estava a viver uma vida de felicidade sem consequências com uma mulher que era pouco mais do que uma criança. As suas amigas, um círculo ferozmente protetor de mulheres que a conheciam desde a faculdade, estavam incandescentes de raiva. Ele é um monstro, Lia! A sua melhor amiga, Cláudia, dissera uma tarde, a voz a tremer de fúria. Um narcisista sem alma? Como é que tu consegues estar tão calma? Mas Sofia não estava calma, estava a sufocar. A alegria que deveria ter estado a sentir pela sua iminente maternidade estava contaminada pela amargura do seu desgosto. Ela se sentava no quarto do bebê a meio fazer, rodeada por caixas de móveis por montar e roupa de bebê intocada, e chorava até não lhe restarem mais lágrimas. Sentia-se como um fantasma na sua própria vida, uma observadora silenciosa do seu próprio colapso em câmara lenta. O triunfo silencioso. Os primeiros meses depois de Henrique se ter ido foram um borrão de dor e hormonas. Sofia movia-se pelos seus dias num nevoeiro de dor. A sua gravidez, uma lembrança agridoce de um futuro que lhe tinha sido roubado. Ela acordava à meio da noite, a sua mão a procurar instintivamente o espaço vazio na cama ao seu lado, e a realidade da sua solidão a atingia com a força de um golpe físico. A casa, que outrora imaginara como um lar familiar quente e acolhedor, sentia-se cavernosa e fria, o seu silêncio a amplificar a sua solidão. As suas amigas, Cláudia e a outra amiga próxima, Inês, uma advogada perspicaz que tratou do seu divórcio com tenacidade feroz, formaram um casulo protetor à sua volta. Apareciam à sua porta, armadas com tinas de gelado, revistas de mexericos e um poço sem fundo de justa indignação em seu nome. Elas a ouviam chorar, a ralhar contra a crueldade de Henrique e a empurravam suave, mas firmemente, em direção ao futuro. Tu não podes deixá-lo ganhar, Sofia. Inês dissera uma tarde, com a voz firme enquanto via Sofia a mordiscar sem entusiasmo uma salada. E neste momento, ao deixares-te consumir assim, estás a deixá-lo ganhar. Tens de provar-lhe, e mais importante, tens de provar a ti mesma que a tua vida não acabou quando ele saiu por aquela porta. As palavras de Inês, embora duras, foram um abanão necessário. Sofia sabia que ela tinha razão. Ela não podia deixar que a sua dor a consumisse, não quando tinha uma nova vida a crescer dentro dela. Uma vida que merecia uma mãe feliz e saudável. Naquela noite ela tomou uma decisão. Ela não seria uma vítima, seria uma sobrevivente. Na manhã seguinte, ela acordou com um renovado sentido de propósito. Começou pelo quarto do bebê. Desembalou as caixas, montou o berço e pintou as paredes de um amarelo suave e solarengo. Pendurou um móvel de delicados animais de madeira esculpidos à mão por cima do berço. E enquanto os via girar na suave brisa matinal, um vislumbre de esperança acendeu-se dentro dela. Este quarto não era um monumento à sua perda. Era uma promessa de um novo começo. Ela lançou-se ao seu trabalho, canalizando a sua dor e raiva para a criatividade. Como arquiteta paisagista, sempre encontrara consolo no mundo natural, na beleza paciente e resistente das plantas e das árvores. Ela aceitou um novo projeto, uma encomenda para desenhar um jardim no terraço de um novo hotel de luxo, o Hotel Pestana Palace Lisboa. O projeto era ambicioso e exigente,
e era exatamente o que ela precisava. Passava os seus dias a estudar plantas, a desenhar designs e a procurar plantas raras e exóticas. O trabalho era um bálsamo para a sua alma ferida, uma forma tangível de criar beleza num mundo que subitamente se tornara feio. Foi durante uma visita a um viveiro especializado nos arredores do porto que a sua vida deu uma reviravolta inesperada. Ela estava à procura de uma variedade particular de bordo japonês, um raro cultivar Yoran, com folhas delicadas como renda. O dono do viveiro, um homem brusco, mas conhecedor, chamado Sr. Pinho, lhe disse que tinha vendido o último a um colecionador privado, um verdadeiro entusiasta de plantas. Este, o Sr. Pinho dissera, com a sua voz num murmúrio grave. Compra todo o meu melhor material. Vive numa grande quinta nas colinas da Foz do Douro. Um verdadeiro recluso, dizem. Chama-se Júlio Castro. O nome não significava nada para Sofia. Ela ficou desiludida, mas agradeceu ao Sr. Pinho e estava prestes a ir-se quando um elegante Rolls-Royce Phantom preto parou no viveiro. Um homem alto, impecavelmente vestido, com cabelo grisalho e olhos azuis penetrantes, saiu do carro. Exudava uma aura de tranquila autoridade. Um homem que estava habituado a ter o controle do seu ambiente. O rosto do Sr. Pinho iluminou-se. Bem, falando no rei de Roma, murmurou a Sofia. É ele. Aquele é o Sr. Castro. Júlio Castro o ouviu e um leve sorriso divertido surgiu nos seus lábios. Ele caminhou em direção a eles, o seu olhar a cair sobre Sofia. Havia uma intensidade nos seus olhos que a fazia sentir simultaneamente vista e um pouco nervosa. Espero não estar a interromper nada, disse a sua voz um barítono grave e cultivado que enviou um arrepio inesperado pela sua espinha. De todo, Sr. Castro, disse o Sr. Pinho jovialmente. Esta jovem estava a perguntar pelo seu bordo japonês. O olhar de Júlio Castro voltou para Sofia, um vislumbre de curiosidade nos seus olhos. O meu bordo japonês? Sim, disse ela, o seu tom mais confiante do que se sentia. O Acer Palmatum Ryuzan. Eu esperava usá-lo num projeto que estou a desenhar. As sobrancelhas de Júlio Castro levantaram-se com surpresa. A senhora é arquiteta paisagista? Sofia Ramalho. Ele lhe estendeu uma mão. Júlio Castro. É um prazer conhecê-la, senhora Ramalho. O seu aperto de mão foi firme e quente, e ele manteve o olhar dela por um momento, mais do que o estritamente necessário. Eles falaram por mais de 1 hora, a sua conversa a fluir tão facilmente quanto o ribeiro próximo. Ele estava fascinado pelo seu trabalho, e ela estava cativada pelo seu profundo conhecimento de botânica e a sua paixão pela conservação. Ele lhe falou da sua quinta na Foz do Douro, uma vasta propriedade que ele estava lentamente a devolver ao seu estado natural. Ele falava com uma paixão tranquila que estava a um mundo de distância das declarações ruidosas e gabarolas de Henrique. Mesmo quando estavam prestes a separar-se, ele disse: Eu sei que é ousado, mas eu ficaria fascinado em ver os seus designs para o terraço do hotel e talvez, só talvez, lhe interesse o meu bordo japonês. Sofia sentiu-se surpreendida, mas deu por si a sorrir. Eu gostaria muito, Sr. Castro. Júlio, ele a corrigiu suavemente. O início da coroação. Qual seria o teu palpite se estivesse no lugar de Sofia? Darias uma oportunidade a Júlio? A sua primeira cita, como Cláudia lhe chamaria mais tarde com excitação ofegante, foi uma visita à sua quinta no fim de semana seguinte. Era um mundo longe do brilho e glamour de Lisboa.
Um longo e sinuoso caminho levava através de um denso bosque de árvores até uma magnífica mansão de pedra com vista para o mar. Os terrenos eram uma tapeçaria de cortar a respiração de colinas ondulantes, prados de flores silvestres e jardins meticulosamente cuidados. Júlio a guiou pela propriedade, o seu amor pela terra evidente em cada palavra que proferia. Ele lhe mostrou o seu precioso bordo japonês, as suas delicadas folhas carmesim, uma explosão de cor vibrante contra o verde exuberante da floresta circundante. Ele lhe mostrou as suas estufas, cheias de orquídeas raras e exóticas. Ele lhe mostrou o apiário, onde ele criava abelhas, e a horta orgânica que abastecia a sua cozinha. Eles almoçaram num terraço banhado pelo sol, com vista para o Rio Douro. Uma refeição simples e deliciosa de pão acabado de fazer, queijos artesanais e saladas feitas com vegetais do seu jardim. Falaram durante horas sobre tudo e nada. Ela deu por si a abrir-se a ele de uma forma que não o tinha feito com ninguém em muito tempo. Contou-lhe sobre a sua gravidez, o seu recente divórcio e a sua luta para reconstruir a sua vida. Ela não tencionava fazê-lo. As palavras simplesmente jorraram dela, uma torrente de dor e vulnerabilidade reprimidas. Ele ouviu pacientemente, os seus olhos azuis, cheios de uma compaixão tão genuína que a fez chorar. Ele não ofereceu promessas ou respostas fáceis. Apenas ouviu, e na sua presença tranquila e atenta, ela sentiu uma sensação de paz que estava ausente na sua vida há tanto tempo. Quando ela lhe contou sobre Henrique, sobre a crueldade dele e a sua constante necessidade de validação, um vislumbre de algo frio e duro entrou nos seus olhos. Ele soa a um homem muito pequeno, disse, a sua voz baixa e firme. Sofia sentiu-se surpreendida pela feroz atitude protetora no seu tom. Pela primeira vez desde que Henrique se tinha ido, ela sentiu uma sensação de segurança, um sentimento de ser acarinhada à medida que a tarde chegava ao fim. Ele a acompanhou de volta ao seu carro. «Espero que esta não seja a última vez que te vejo, Sofia», disse ele, a sua voz suave. «Não será», disse ela, e soube no seu coração que era verdade. O amor que não se gabava. A relação deles floresceu nas semanas seguintes. Encontravam-se para longos passeios no Jardim Botânico da Ajuda, para jantares tranquilos em restaurantes isolados, onde era improvável que fossem vistos, e para fins de semana na sua quinta, na Foz do Douro. Ele era um cavalheiro perfeito, atencioso e amável, e a tratava com uma reverência que era simultaneamente emocionante e um pouco assustadora. Ela soube mais sobre ele. Era um multimilionário da tecnologia, o fundador de uma revolucionária empresa de software que tinha mudado a forma como o mundo comunicava. Era notoriamente reservado, um homem que evitava as luzes da ribalta e valorizava o seu anonimato. Tinha sido viúvo durante 10 anos. A sua esposa morrera num trágico acidente. Nunca mais se casou e canalizou toda a sua energia para o seu trabalho e os seus esforços filantrópicos. Ele era tudo o que Henrique não era: gentil, humilde e genuinamente interessado no mundo à sua volta. Era um homem de substância, um homem de força tranquila e, para espanto de Sofia, ele estava a apaixonar-se por ela. Ele nunca a apressou, nunca a pressionou a dar mais do que ela estava pronta para dar. Foi paciente e compreensivo e parecia saber instintivamente o que ela precisava. Aparecia na sua casa com a sua comida take-away favorita ou enviava-lhe um ramo das suas flores favoritas, peônias, com uma nota simples, escrita à mão, que dizia: «A pensar em ti». Uma noite,
Enquanto estavam sentados em frente à lareira na sua sala de estar, ele pegou na mão dela. Sofia, disse, a sua voz suave, mas firme. Eu sei que isto é rápido, e eu sei que passaste por muito, mas tenho que te dizer como me sinto. Eu estou a apaixonar-me por ti. Lágrimas acumularam-se nos olhos de Sofia. Eu também estou a apaixonar-me por ti, Júlio, sussurrou. Ele inclinou-se e a beijou. Um beijo suave e terno que estava cheio de todas as emoções não ditas que se tinham acumulado entre eles. Foi um beijo que prometia um futuro que ela nunca se tinha atrevido a sonhar. Um futuro cheio de amor, risos e a tranquila alegria de uma vida partilhada. À medida que a data do parto se aproximava, Júlio tornou-se a sua rocha. A acompanhou nas suas consultas pré-natais, ajudou-a a terminar o quarto do bebê e esteve lá a segurar a sua mão quando ela deu à luz um bebê saudável e bonito. Ela o chamou Léo, um nome que significa leão, um símbolo da força que ela tinha encontrado dentro de si mesma. Henrique, entretanto, estava completamente alheio às mudanças dramáticas na vida de Sofia. Estava demasiado imerso no seu próprio mundo, demasiado ocupado a exibir a sua namorada estrela de cinema e a sua vida perfeita. Ele soubera pelos rumores de que Sofia tinha dado à luz e enviou-lhe uma mensagem de texto superficial. Parabéns! Avisa-me o que te devo pela pensão de alimentos. Ele não fazia ideia de que Sofia já não era a mulher quebrada e solitária que ele tinha deixado para trás. Não fazia ideia de que ela tinha encontrado um amor mais profundo e mais profundo do que ele alguma vez poderia compreender. E não fazia ideia de que estava prestes a fazer uma entrada espetacular no mundo, de braço dado com um homem que podia comprá-lo e vendê-lo 1000 vezes. O cenário estava montado para um confronto e a passadeira vermelha estava prestes a tornar-se num campo de batalha. O ato final, a coroação na gala, enquanto Sofia estava envolta na tranquila e autêntica alegria da nova maternidade e do amor florescente, Henrique estava a comercializar agressivamente a sua própria felicidade. A sua vida já não era algo para ser vivida, mas uma marca para ser gerida, e ele era o seu promotor mais implacável e odioso. O seu Instagram era o veículo principal para esta campanha, uma implacável torrente de felicidade manufaturada de alto brilho. Cada publicação era um tabloide cuidadosamente composto, projetado para gritar sucesso sem esforço e novidade. Henrique e Daniela a chocar taças de champanhe num jato privado para o Porto. A legenda, um casual trabalha duro, diverte-te muito. Os dois em fatos de esqui Fendi, a condizer num chalé de Courchevel, com um ar artisticamente desalinhado. Daniela a posar com uma mala Birkin recém-adquirida e assustadoramente cara na Ponte das Artes em Paris. Um cadeado do amor, com as suas iniciais visíveis logo acima do ombro dela. O zênite desta ofensiva de relações públicas foi uma reportagem de 8 páginas na Prestige Living, uma revista brilhante cuja função principal era lisonjear os egos dos novos ricos. O artigo intitulado descaradamente A Arte da Melhoria, Henrique Azevedo, sobre a vida, o amor e a vida autêntica, foi uma obra-prima de história revisionista narcisista. Nele, Henrique, fotografado no seu austero apartamento no Estoril, pontificava sobre a sua filosofia pessoal, uma mistura tóxica de citações de autoajuda plagiadas e de hipocrisia de cortar a respiração. A autenticidade é tudo, ele foi citado a dizer. O seu rosto retocado a airbrush para uma suavidade estranha e radiante na página. Significa ter a coragem de auditar a tua vida, de identificar os elementos que já não servem o teu ser superior e ter a força para os remover.
A crueldade mal velada era de cortar a respiração. Ele se referiu ao seu casamento de 5 anos não pelo nome, mas como o seu capítulo anterior, um momento de estagnação confortável e cores esbatidas. Ele falou da sua nova vida com Daniela como uma explosão de vitalidade, um regresso à paixão. As fotos anexas eram uma grotesca paródia de intimidade. Ali estava Daniela, envolta numa túnica de seda transparente, pousada na borda da sua vasta cama sem vincos, a dar-lhe uma única e perfeita fatia de morango. Ali estava Henrique, a olhar pensativamente pelas suas janelas do chão ao teto, com um copo de Macallan na mão, como se estivesse a contemplar os segredos do universo em vez do seu portfólio de ações. Era menos um retrato de uma relação e mais um anúncio de uma vida que ninguém estava realmente a viver. O artigo caiu como uma granada no seu antigo círculo social. A melhor amiga de Sofia, Cláudia, foi quem lhe deu a notícia, ligando para Sofia num estado de fúria incandescente. "Não vais acreditar neste porco santarrão?" gritou ela para o telemóvel, começando a ler em voz alta as passagens mais ofensivas. Sofia, que estava a embalar um léu rabugento e cheio de leite nos seus braços, ouviu em silêncio. A familiar picada ácida da traição a atingiu, mas para sua própria surpresa, foi uma sensação distante, um membro fantasma de uma dor que tinha sarado na maior parte. Quando Cláudia lhe enviou o link por e-mail, ela o abriu no seu laptop. Olhou para as imagens brilhantes e estéreis do homem que outrora a amou e a rapariga que a tinha substituído. Pareciam 2 manequins bonitos e caros, os seus sorrisos vazios, as suas poses rígidas. Não havia vida nos seus olhos. Ela olhou para o bebê quente e a ressonar aninhado contra o seu peito, para o seu pequeno punho a agarrar o seu dedo, e uma onda de profunda paz a invadiu. Ela pressionou um suave beijo na sua cabeça, inalando o seu doce aroma a leite. Isto era real. Isto era autêntico. Esta realidade quente, desarrumada, imprevisível e profundamente alegre era algo que Henrique, no seu mundo frio e selecionado, nunca entenderia. Ela fechou o laptop, não com raiva, mas com uma repentina e avassaladora onda de pena. Ele não estava a viver uma vida, estava a manter uma fachada, e isso devia ser uma existência exaustiva e vazia. Quando Júlio a visitou naquela noite, encontrou a revista aberta na mesa de centro. Leu o artigo em silêncio, o seu maxilar a apertar-se quase imperceptivelmente. Sofia o observou e, quando ele terminou, ele a pousou suavemente e olhou para ela. Os seus penetrantes olhos azuis cheios de um fogo tranquilo e protetor. "Ele está aterrorizado", disse Júlio, a sua voz um murmúrio baixo e constante. "Homens como esse, homens que precisam de gritar a sua felicidade aos 4 ventos, são os que menos a têm. É um ato para convencer a si mesmo, não ao mundo. Ele é um homem muito pequeno, Sofia, que faz um barulho muito grande para se distrair do seu próprio vazio." As suas palavras foram uma bomba que extinguiu as últimas brasas da sua dor. Ele não só a consolou, como a armou com clareza, uma nova lente através da qual ver o homem que lhe tinha partido o coração. Henrique não era um titã a ser temido, mas um casulo vazio a ser lamentado. Nos meses que se seguiram, o mundo de Sofia continuou a expandir-se, enquanto o de Henrique, sem que ele o soubesse, começou a encolher. O seu projeto de jardim no terraço para o novo hotel Pestana Palace foi concluído com aclamação da crítica. Foi uma obra-prima de design sustentável, um exuberante oásis urbano que se sentia simultaneamente selvagem e sereno. O seu trabalho valeu-lhe o prestigiado Prêmio Nacional de Design de Paisagem, uma grande honra no seu campo.
Na cerimônia de entrega de prêmios, ela subiu ao palco, a sua figura grávida elegante, num vestido simples e bem cortado, e fez um discurso breve e humilde, agradecendo à sua equipa e falando da sua crença de que criar espaços verdes nas cidades era um ato de esperança radical. O prêmio levou a uma reportagem própria, não numa circular de estilo de vida frívola, mas numa revista de arquitetura e design. A sessão fotográfica foi a antítese de Henrique. O fotógrafo fotografou com luz natural, capturando Sofia no seu elemento. Na sala de estar banhada pelo sol da sua casa, a sua mão manchada de carvão devido ao esboço, ou no terraço terminado do hotel, o seu rosto iluminado com um sorriso genuíno, enquanto inspecionava uma videira em flor. O artigo celebrava o seu talento, a sua visão e a sua contribuição tranquila e profunda para a beleza do mundo. Foi um testemunho digno e poderoso da sua resiliência e do seu ofício. Identificas-te com a jornada de Sofia para encontrar a felicidade na autenticidade em vez da fama? A sua vida com Júlio aprofundou-se no tipo de parceria que ela sempre ansiava. Ele se tornou, sem problemas, parte do seu mundo e do de Léo. Ele era um homem de imensa riqueza e influência, mas encontrava a sua maior alegria nas coisas mais simples. Deitava-se no chão da casa por horas, o seu riso profundo a ecoar enquanto fazia caretas parvas a Léo. Aprendeu a distinguir o choro de cansaço de Léo do de fome. Esteve lá para o primeiro sorriso real, a primeira tentativa de gatinhar, a primeira vez que Léo se virou. Um momento que eles celebraram com a mesma tranquila reverência de um grande negócio. Eles eram uma família forjada, não por obrigação, mas por um amor profundo, constante e tranquilo. Henrique, entretanto, estava a descobrir que uma vida construída na novidade tem um prazo de validade muito curto. A emoção deslumbrante de Daniela estava a desvanecer-se, revelando um abismo de incompatibilidade. As conversas deles, que ele outrora achou refrescantemente simples, agora lhe pareciam dolorosamente aborrecidas. Uma faixa em loop de mexericos de celebridades, nomes de marcas e queixas sobre o seu algoritmo do Instagram. Toda a sua existência era performativa, vivida através da lente do seu telemóvel. Ele tentava falar com ela sobre uma nova empresa ou um artigo que tinha lido, e os olhos dela ficavam vazios antes de ela o interromper para perguntar se ele achava que um filtro em particular a fazia parecer divina. Ele estava a viver com um fantasma bonito e animado. Uma curiosidade estranha e corrosiva começou a consumi-lo. Ele começou a pensar em Sofia constantemente. Ele encontrou a nova conta privada dela no Instagram. Um amigo de um amigo tinha a deixado escapar. Ele criou um perfil falso para a seguir. O que ele viu foi um golpe silencioso no estômago. O feed dela não era uma atuação, era um diário. Estava cheio de fotos francas e banhadas pelo sol. Os pés de Léo, incrivelmente pequenos. Sofia, a rir com terra na bochecha do seu jardim. Um primeiro plano das plantas de um novo projeto. Era uma vida de substância, uma vida que se sentia real. Ele viu a foto da sua noite de prêmios, assegurar o troféu pesado e elegante, aparecer radiante e completamente no seu próprio poder. Depois ele viu a que lhe tirou a respiração. Era uma foto espontânea, provavelmente tirada por um amigo. Sofia e um homem estavam sentados num banco do parque a partilhar um café. O homem tinha o braço à volta dela e a estava a olhar com uma expressão de pura e não adulterada adoração, que enviou uma onda de raiva quente e possessiva através de Henrique. Quem diabos era este tipo? Os seus dedos voaram pelo teclado. Ele pesquisou o nome dele, os prêmios, o projeto do hotel.
e depois ele o encontrou. O homem na foto era Júlio Castro. Uma pesquisa rápida e frenética revelou um punhado de artigos antigos e raros da Forbes e do Wall Street Journal, visionário da tecnologia, filantropo, recluso e um patrimônio líquido com tantas vírgulas que fazia a considerável riqueza de Henrique parecer um erro de arredondamento. O sangue escoou do rosto de Henrique. Um frio e enjoativo pavor instalou-se no seu estômago. Ele tinha deixado Sofia por uma aspirante à atriz. Ele tinha se gabado de que tinha uma estrela de cinema e ela, em silêncio, sem alarde, tinha ficado com um homem que podia comprar todo o estúdio de cinema, o seu catálogo e a ilha onde filmaram. A pura escala cósmica do seu erro de cálculo era espantosa. Ele se viu não como o homem que tinha melhorado, mas como o tolo que tinha trocado um bilhete de lotaria premiado por um punhado de feijões mágicos. A passadeira vermelha da vingança. O ato final se deu algumas semanas depois. A grande gala beneficente no Casino Estoril, o pináculo absoluto do calendário social, aproximava-se. Eu sou um dos co-presidentes este ano, mencionou Júlio casualmente, uma noite, enquanto arrumavam a louça depois do jantar. Léo dormia no seu Moisés por perto. Eu esperava que a minha parceira me fizesse a honra de comparecer comigo. Sofia congelou, com um pano de cozinha na mão. A ideia era aterrorizante. As câmaras, as multidões, o julgamento. Era tudo de que ela passara o último ano a fugir. Oh, Júlio, eu não acho que consiga, sussurrou a sua voz a tremer ligeiramente. Aquele mundo não sou eu. Eu tenho sido tão feliz a ser invisível. Júlio aproximou-se dela, tirou o pano de cozinha das mãos dela e a envolveu nos seus braços. Olhou-a diretamente nos olhos, o seu olhar firme e tranquilizador. Eu sei, e eu não te pediria se fosse apenas uma festa, disse suavemente. Pensa nisto de outra forma. Não é sobre regressares ao mundo deles. É sobre tu entrares nos teus próprios termos. Eu quero que o mundo veja a mulher que eu vejo todos os dias, não a esposa desprezada dos tabloides, mas a artista brilhante, forte e bonita que está a criar a vida mais incrível. Isto não é uma atuação, Sofia, é uma coroação, a tua coroação. Ela olhou para ele, para a fé absoluta nos seus olhos, e sentiu o seu medo a começar a recuar, substituído por um nascente vislumbre de emoção. Ele não lhe estava a pedir para ser um acessório. Estava a pedir-lhe para assumir a sua coroa. De acordo, exalou, um sorriso lento a espalhar-se pelo seu rosto. De acordo, eu vou. No dia seguinte, ela marcou uma consulta com uma estilista. Júlio lhe tinha recomendado uma lenda, conhecida por criar looks icônicos e elegantes, enquanto ela descrevia a sua visão. Algo elegante, poderoso e inabalavelmente seu. Ela sentiu um sentido de propósito a solidificar-se dentro dela. Entretanto, do outro lado da cidade, Henrique Azevedo estava a puxar todos os cordelinhos que podia, a recorrer a todos os favores que lhe eram devidos para garantir os seus próprios convites para a gala. Finalmente conseguiu-os, e ele e Daniela imediatamente começaram a planear o seu assalto à passadeira vermelha, a maquinar um look coordenado, concebido para serem notados. Ele não fazia ideia. Era um ator secundário num drama que nem sabia que estava a ser escrito. Estava a preparar-se para uma festa, enquanto Sofia se estava a preparar para uma ressurreição. O desaparecimento do tolo. A noite da grande gala beneficente no Casino Estoril foi menos uma festa e mais uma detonação controlada de fama e moda. Foi um assalto sensorial, um turbilhão cintilante nas escadarias. O próprio ar parecia vibrar, denso,
com o rugido percussivo de centenas de fotógrafos a gritar, o clique frenético de 1 milhão de obturadores de câmara e o zumbido elétrico da multidão apertada contra as barricadas, os seus telemóveis erguidos como um mar de oferendas digitais. O tema deste ano, Corpos Celestiais, tinha inspirado um desfile de criações etéreas e frequentemente extravagantes, transformando a grande escadaria num rio de seda, cetim e luz das estrelas. Era uma noite para lendas, não para amadores. Neste caldeirão de julgamento, Henrique e Daniela entraram. A sua entrada foi tão subtil quanto um alarme de carro. O Rolls Royce Vintage alugado, uma monstruosa confecção de creme e cromo, era tão ostensivamente grande que teve problemas em virar para a passadeira, causando um momentâneo e embaraçoso engarrafamento. Lá dentro, Henrique tinha passado os últimos momentos a dar a Daniela uma frenética palestra sussurrada. Lembra-te, queixo erguido, parece aborrecida, indiferente, como se pertencesses aqui. Não sorrias demasiado, parece desesperado, e pelo amor de Deus, deixa-me falar a mim se alguém da Vogue se aproximar. Daniela, que estava ocupada a aplicar uma camada final de gloss pegajoso na câmara do seu telemóvel, apenas acenou. O conselho a invadiu como uma onda suave e não atendida. Ridiculamente vestido, com um smoking de veludo azul marinho, Tom Ford, com uma lapela de cetim tão larga que parecia um par de asas, a sua gravata borboleta, uma monstruosidade de veludo a condizer, ameaçava eclipsar o seu queixo. Ele pôs um sorriso de presunção no rosto, uma patética imitação da arrogância confiante que ele tinha visto nos filmes, e adotou uma pose. Daniela saiu atrás dele, uma bola de discoteca humana enfiada num vestido de lantejoulas prateadas, com um decote que mergulhava até ao umbigo e uma abertura que subia precariamente alto na sua coxa. O vestido foi concebido não para ser admirado, mas para ser notado. Uma súplica desesperada por atenção, numa sala cheia de sussurros seguros. Eles eram um assalto aos sentidos, um extravagante esbanjamento de dinheiro novo e ego ilimitado. Posaram juntos, os seus movimentos rígidos, coreografados e completamente desprovidos de calor. A mão de Henrique nas costas de Daniela parecia menos uma carícia afetuosa e mais como se estivesse a manobrar um móvel. Daniela passou pelas suas 3 poses características, o beicinho, o sensual por cima do ombro e o sorriso presunçoso com a mão na anca. Os fotógrafos veteranos na fila, homens e mulheres que conseguiam detectar uma falsificação a 100 metros, tiraram as suas fotos obrigatórias com um ar de cansaço e desdém antes de virarem as suas lentes, à procura de um momento mais autêntico, uma verdadeira estrela. Henrique, no entanto, estava fechado numa fortaleza de auto-engano. Na sua mente, os flashes eram uma confirmação do seu status. Os gritos eram para ele. Ele era o homem que tinha tudo, a noiva estrela de cinema, a vida feita à medida, um bilhete para a festa mais exclusiva do planeta. Ele sentiu uma onda de alegria triunfante. Ele examinou a multidão, os seus olhos famintos por reconhecimento, pelos olhares de inveja que tinha a certeza de que estava a receber. Ele estava ali, tinha chegado. Não fazia ideia de que era simplesmente o ato de abertura da sua própria execução. Então, ocorreu uma mudança palpável na passadeira. Uma autoridade tranquila substituiu a energia caótica. O frenético grito do corpo de imprensa se extinguiu, substituído por um murmúrio expectante. Um elegante Bentley Mulsanne preto, o equivalente automóvel de um smoking perfeitamente ajustado, parou com dignidade silenciosa. A sua presença era uma declaração de uma riqueza tão profunda
e tão discreta que o vistoso Rolls-Royce, estacionado em frente a ele, subitamente parecia um brinquedo barato. O motorista abriu a porta e Júlio Castro saiu. Ele não precisava de veludo amassado ou de um laço grande. Num smoking clássico, Tom Ford, requintadamente cortado, ele irradiava um poder que era simultaneamente inato e absoluto. Ele moveu-se com uma graça sem pressa, um homem completamente à vontade na sua própria pele e em qualquer ambiente que escolhesse ocupar. Ele se virou ignorando a imprensa, agora frenética, e estendeu uma mão para o interior escuro do carro. E então Sofia saiu. Não foi uma entrada, foi uma revelação. O mundo pareceu prender a respiração. Um gaspe coletivo percorreu a linha de imprensa, um som de espanto puro e não adulterado. Sofia Ramalho, uma mulher que o mundo tinha esquecido, acabava de se tornar o centro indiscutível do universo. Ela era uma visão de um sonho, uma Madonna celestial trazida à vida. O seu vestido, uma criação personalizada de um venerado costureiro parisiense, era uma obra-prima de chiffon de seda azul meia-noite que parecia ter capturado o céu noturno. O tecido fluía à sua volta, caindo em camadas suaves e etéreas que cobriam a sua forma grávida de 7 meses, não para a esconder, mas para a celebrar, para a emoldurar como o milagre que era. O decote era um elegante sweeping fora do ombro, e no seu pescoço um único e magnífico colar de diamantes, um presente de Júlio, descansava contra a sua clavícula, a brilhar como uma constelação capturada. O seu cabelo loiro-mel estava apanhado num coque baixo e intrincado, revelando a linha elegante do seu pescoço. O seu rosto, superior, livre da maquilhagem pesada favorecida por mulheres como Daniela, era luminoso. Brilhava com um resplendor interior, uma alegria serena e segura que nenhum cosmético podia replicar. Ela não estava a representar um papel. Ela era simplesmente, magnificamente, ela mesma. A mão de Júlio descansava suavemente na parte inferior das suas costas, o seu toque simultaneamente protetor e orgulhoso. Ele a olhou não como um acessório, mas como a sua rainha. Eles eram um quadro de amor genuíno, de força tranquila, de um poder tão profundo que não precisava de se anunciar. Os fotógrafos, que tinham estado letárgicos há apenas momentos, explodiram. O som era um rugido ensurdecedor e contínuo de obturadores, uma luta desesperada e frenética para capturar uma imagem que já era icônica. Não estavam apenas a tirar uma foto, estavam a testemunhar um momento. Sofia, Sofia, olhe para aqui, senhora Ramalho, por aqui! Linda! Os gritos já não eram desdenhosos, eram reverentes. Henrique ficou congelado a 6 metros de distância, o sorriso de suficiência a derreter-se do seu rosto como cera. A sua mente lutava para processar a visão à sua frente. Aquela ser radiante e celestial não podia ser a sua Sofia, a mulher tranquila e sensata que ele tinha considerado aborrecida e sem inspiração. A mulher que ele descartou era agora a criatura mais impressionante que ele alguma vez vira. O seu olhar piscou da serena presença de Sofia para Daniela, que agora estava a ajeitar o seu vestido, a parecer irritada porque a atenção tinha mudado. No brilho reluzente da luz autêntica de Sofia, as lantejoulas de Daniela subitamente pareciam baratas. O seu beicinho praticado parecia vulgar, o seu vestido abertamente sexual parecia desesperado. Ele tinha se gabado aos seus amigos de que tinha trocado um sedã por um carro desportivo. Agora, a verdade devastadora. Ele tinha trocado uma obra de arte inestimável por uma réplica barata e feita em série. A compreensão foi um golpe físico, uma onda de vertigem o invadiu.
e os sons triunfantes da gala desvaneceram-se num rugido surdo nos seus ouvidos. Cada palavra cruel que ele lhe tinha dito regressou a ele. Cada uma nova punhalada de vergonha. Ele tinha chamado a vida dela estagnação. Ele se tinha chamado um pioneiro da autenticidade. A hipocrisia era tão vasta, tão profunda, que ameaçava engoli-lo inteiro. Ele e Daniela eram agora completamente invisíveis, dois fantasmas a assombrar a borda da moldura. O mundo inteiro estava centrado em Sofia e Júlio enquanto começavam a subir a grande escadaria. Enquanto ela passava pelo local onde Henrique estava parado, paralisado, o olhar de Sofia, por uma única e esmagadora fração de segundo, encontrou o seu. Ele se preparou para um olhar de triunfo, de raiva, de satisfação presunçosa. Tê-lo-ia agradecido, mas nunca chegou. Em vez disso, os seus olhos apenas continham uma pena tranquila e profunda. Era um olhar que não dizia, eu te avisei. Dizia, lamento muito por ti. Era o olhar que se dá a algo partido, algo pequeno e triste. E naquele único olhar devastador, ela o despojou da sua raiva, do seu orgulho e dos últimos vestígios da sua dignidade. Esse foi o corte mais profundo de todos. O julgamento de um tolo. O resto da noite foi uma aula de mestrado de humilhação pública. Dentro do teatro, enquanto Sofia e Júlio eram recebidos pessoalmente por Paloma Valente e escoltados para a mesa de co-presidentes no coração da gala, Henrique e Daniela foram conduzidos por um assistente com um bloco de notas para uma mesa nos confins da sala. Era uma Sibéria social, povoada por estrelas de reality, influencers do TikTok e os acompanhantes esquecidos de pessoas mais importantes. O ar na sua mesa era denso, com a energia desesperada de pessoas que sabiam que não pertenciam totalmente. Do seu miserável ponto de vista, Henrique foi forçado a ver o evento principal. Viu Sofia sentada ao lado de um lendário diretor de cinema, imersa numa conversa animada, o riso dela a ecoar suavemente. Viu Júlio numa profunda discussão com um visionário da tecnologia que tinha mudado o mundo. Eles não estavam apenas a comparecer à festa, eles eram a festa. A gota que transbordou o seu ego veio durante os discursos da noite. Júlio subiu ao palco e a vasta sala ficou em silêncio. Ele falou eloquentemente sobre o teatro, sobre o poder da arte. Depois a sua voz suavizou-se e ele dirigiu o seu olhar diretamente para Sofia. A arte, na sua forma mais elevada, permite-nos ver o mundo de novo, disse, a sua voz a ressoar com profunda emoção. E esta noite estou aqui com a maior artista que eu conheci, a minha parceira, Sofia Ramalho, quem me ensinou o verdadeiro significado da resiliência, a graça e o poder transformador de um coração amoroso. Ela pegou nos pedaços partidos de uma vida e está a construir uma obra-prima de força e beleza e está a criar a própria obra-prima da nossa família neste momento. Ele gesticulou suavemente em direção a ela, com um olhar de amor avassalador no seu rosto. Obrigada por me inspirares e ao mundo todos os dias. A sala rebentou numa onda de aplausos sinceros. Os olhos de Sofia brilharam com lágrimas enquanto ela olhava para ele. A sua expressão, um retrato perfeito do amor, era tudo o que ele precisava. Henrique sentiu o aplauso como uma série de golpes físicos. Ele tinha tido aquele amor. Ele tinha tido aquela obra-prima nas suas mãos e na sua cegueira, na sua estúpida arrogância, tinha atirado para o fogo. Ele arriscou olhar para Daniela. Ela tinha perdido todo o discurso. Estava encurvada sobre o seu telemóvel, o seu rosto iluminado pela sua luz pálida, a editar furiosamente uma selfie que tinha tirado do seu prato de sobremesa,
o seu polegar a deslizar filtros, completamente absorta no seu próprio pequeno mundo digital. Ele olhou da expressão vazia dela para a mulher radiante e amada do outro lado da sala. Ele tinha se gabado a todos de que a sua amante parecia uma estrela de cinema, mas a sua ex-esposa grávida tinha se tornado realeza. E ele, Henrique Azevedo, o autoproclamado rei da melhoria, não era mais do que um bobo nas ruínas do seu próprio reino patético. E ali está, uma história de amor, perda e a vingança definitiva mais satisfatória. A jornada de Sofia de uma esposa destroçada e descartada para uma mulher radiante e empoderada do braço de um homem que realmente a valorizava. É um poderoso lembrete de que as nossas histórias não são definidas por quem nos deixa, mas pela força que encontramos dentro de nós mesmos para reescrever os nossos próprios finais. Henrique, na sua cega arrogância, pensou que podia simplesmente melhorar, mas ele aprendeu da maneira mais difícil que o verdadeiro valor não é encontrado nas aparências vistosas, mas na força tranquila e inabalável do caráter de uma pessoa. O que pensaste da incrível transformação de Sofia? Deixa-nos saber nos comentários. Se gostaste desta história e queres ver mais contos de regressos épicos e justiça kármica, não te esqueças de deixar um gosto, partilhar este vídeo com os teus amigos e subscrever o nosso canal para mais dramas da vida real que te farão aplaudir. O teu apoio ajuda-nos a continuar a trazer-te as histórias que tu adoras. Obrigado por assistires.